Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos encerrando o inverno, começando a primavera, né? Esperamos que nós melhoremos um pouco no país com a vinda de vacinas, mas continue se cuidando. Eu tenho observado aí na cidade, pessoal mais jovem normalmente tem menor preocupação com isso, então se juntando para fazer festa. É muito bom fazer festa, mas infelizmente não é o momento apropriado para isso, né? Então vamos esperar passar um pouco mais essa pandemia e aí a gente volta a fazer as festas, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que também é bastante atual, que é a questão de greve. Então, a greve, nós vamos ver como é que é a legalidade dela e tudo mais, porque isso interfere diretamente na economia de um país, de uma cidade, né? Então, vamos ver um pouco sobre isso. Então, veja só, vamos falar um pouco sobre greve, conceitos e legalidade. Na nossa Constituição, o legislador constitucional, em 1988, ele esculpiu na Constituição a questão da greve. E o artigo 9º diz que é assegurado o direito de greve. E mais, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Ou seja, os trabalhadores é que devem decidir o momento correto de fazer a greve e quais os interesses que eles vão defender por meio da greve, tá certo? Só que a greve, ela também tem alguns aspectos que precisam ser respeitados, né? E a própria Constituição diz que a lei definirá os artigos, os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade. Ou seja, se você tem uma necessidade inadiável da comunidade, não é compreensível que vá se fazer greve que possam prejudicar essas necessidades inadiáveis, né? E a Constituição já previa lá que uma lei teria que definir quais eram os serviços e atividades essenciais e também disporia sobre isso, né? E mais, o parágrafo 2º desse mesmo artigo da Constituição Federal diz que os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Ou seja, a lei também deverá prever sanções para quem abusar e quem cometer abuso em razão da greve. E a gente sabe, quando vocês talvez sejam mais jovens, um ou outro vai se lembrar que essa questão da greve começou a se expandir, na verdade, na década de 70, nas montadoras de veículos, né? Vocês se lembram, quem se lembra, mas já ouviu falar, e inclusive foi quando começou-se a ter assim uma explosão maior de sindicatos e sindicalistas surgindo como líderes grevistas e que depois se tornaram políticos. Nós temos hoje grandes políticos, políticos de influência e políticos conhecidos que se tornaram conhecidos em razão de greve. Só que naquela época as greves não tinha ainda a previsão constitucional, porque a nossa Constituição é de 1988, né? E nós vamos ver que a lei de greve é de 1989. Então naquela época era feita a greve, tinha piquete, quer dizer, eles não deixavam as pessoas de trabalhar, havia muito abuso. Por outro lado também havia a repressão policial muito grande em razão desses abusos, né? Mas foi um período muito marcante na vida do Brasil, porque eles paravam as montadoras de veículos, que era assim, na época o auge da indústria eram as montadoras de veículos, tá certo? Muito bem, isso foi em 88, a Constituição previu que era assegurado o direito de greve, mas que tinha que ter mecanismo de controle, uma lei que regulamentasse isso. E
A Lei 7.783 de 89, ela passou a regulamentar essa greve, como seria feito. E aí a lei diz o seguinte, essa lei diz que ela dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências. Aí a lei começa a trazer lá as prerrogativas, inclusive, que já estavam na Constituição, né? O artigo 1º diz, é assegurado o direito de greve. Isso quer dizer o seguinte, o trabalhador tem direito de fazer greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, esse direito, e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Ou seja, na verdade está reproduzindo aquilo que diz a Constituição, tá certo? Isso é o parágrafo 1º que dá o objetivo da lei. O parágrafo único diz que o direito de greve será exercido na forma estabelecida desta lei. Então, essa lei é que vai dizer como que pode ser feito, o que não pode ser feito e tudo mais. O artigo 2º da lei diz o seguinte, para os fins dessa lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços ao empregador. Ou seja, a lei diz o seguinte, que a greve, o direito da greve é a suspensão coletiva, que deva ser temporária, ou seja, você não pode ter uma greve que não acabe nunca, pacífica, sem violência, total ou parcial, da prestação pessoal de serviços ao empregador. Isso diz o que é a greve, né? Isso diz o que é a greve. Ele define o que é a greve para que os trabalhadores possam exercer o seu direito, tá certo? O artigo 3º diz o seguinte, frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. Por quê? Porque sempre deve haver a tentativa de negociação, ou que seja julgado por via arbitral, ser nomeado alguém para intervir nisso, né? E o parágrafo único diz o seguinte, a entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência mínima de 48 horas da paralisação. É preciso comunicar de que vai haver uma greve, certo? E aí, hoje nós temos os sindicatos bastante organizados e tudo mais, né? E aí o artigo 4º diz que caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, a Assembleia Geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviço. Ou seja, uma greve sempre vai ter que ser antecedida, antes de deflagrar a greve, ela deve ser antecedida de uma Assembleia Geral, onde serão discutidos com os representantes dos trabalhadores ou com os trabalhadores o que é que nós vamos reivindicar, não é? E como é que vai ser essa paralisação. Então, isso tem que estar formalizado em Assembleia na forma do Estatuto da entidade sindical que corresponde àqueles trabalhadores. Aí o parágrafo 1º diz o seguinte, o Estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para deliberação, tanto de deflagração quanto da cessação da greve. É como eu disse, para deflagrar uma greve tem que ser uma decisão colegiada, significa, é uma decisão de todo mundo, e tem que estar previsto no Estatuto a forma como fazê-lo. Nós precisamos de 30%, 50% para deliberar depois de tantas horas da Assembleia. Normalmente é assim, todas as entidades, quando tem uma Assembleia Geral, em primeira convocação, e prevê a forma como deva ser convocado, se por publicação em jornal, publicação em algum lugar, a primeira convocação tem que ter mais de 50% dos participantes. Normalmente na segunda convocação você faz com qualquer número 1 hora depois, tá? E aí a lei diz mais, que na falta de entidade sindical, a Assembleia Geral dos Trabalhadores
Ixi, fiz lambança aqui. Aí na falta deixa eu conseguir subir aqui um pouquinho só. Será? Não. É a forma de convocação. Sempre tem que estar previsto no estatuto como convocar. Tá certo? O artigo 5º dessa lei diz que a entidade sindical ou uma comissão especialmente eleita, se você não tiver entidade sindical, você vai eleger uma comissão para representar o interesse dos trabalhadores nas negociações ou na justiça do trabalho. Porque, eventualmente, você pode ter que ir na justiça do trabalho, essa greve vai ser julgada e tudo mais. O artigo 6º diz que são assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. O que significa isso? Vocês, como eu já falei, havia na época de São Bernardo do Campo, das grandes greves das montadoras, eles faziam piquetes e ficavam na entrada da porta da fábrica e não deixava ninguém entrar. Ou seja, mesmo o cara que não estivesse a fim de fazer greve, ele era obrigado, e às vezes até com violência. A lei diz que não, que o grevista pode, por meios pacíficos, tentar convencer ou aliciar trabalhadores a aderirem à greve. Então eu posso, o cara está chegando para trabalhar e fala, meu amigo, nós estamos fazendo greve, vamos aderir, que é bom para todo mundo, papapá. Se ele insistir que ele quer trabalhar, ele tem direito a ir trabalhar. Essa é o fundamento da lei. É uma questão de direito. O cara não é obrigado a fazer greve, tá? Então, os grevistas podem, através de meios pacíficos, persuadir ou aliciar trabalhadores a aderirem à greve. Outra coisa que a lei diz é o seguinte, que é permitido a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento. Ou seja, o movimento pode ser difundido de forma a ganhar adeptos, ganhar inclusive da população, né? Você divulgar a greve de forma a ganhar o apoio da população, e você pode arrecadar fundos para poder fazer todas as ações de greve. Se você junta o pessoal na porta de uma empresa e tal, o pessoal precisa comer, você vai arrecadar fundo para dar comida para esse pessoal. Então é livre isso, é um direito que os trabalhadores têm, é de arrecadar fundo e divulgar o movimento. Pode publicar em jornal, entendeu? Aí que, como eu estava dizendo para vocês, quando você não tem uma entidade sindical, os interessados constituem uma comissão de negociação, tá? Aquilo que a gente falou. E essa comissão é que vai representar os interesses dos trabalhadores nas negociações e tudo mais. Parágrafo 1º desse artigo diz o seguinte, em nenhuma hipótese os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outro. Eu tenho garantia fundamental de ir e vir. Então, nem empregador e nem empregado pode limitar ou constranger esses direitos fundamentais de alguém, tá certo? Isso é para dizer que é livre a adesão, mas não é obrigatória a adesão em greve. Antigamente, o cara que não aderia à greve, ele era, sofria pichação de carro, Não, é um direito do cara. E também as empresas, é vedado é proibido às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento. Ou seja, a empresa não pode constranger o empregado para ele comparecer ao trabalho. É livre. Tá? As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou à pessoa. Como eu estou dizendo para vocês,
O cara não pode chegar com o carro dele, estacionar, e o grevista dizer, ó, se você não for aderir, nós vamos pichar seu carro, nós vamos murchar os pneus do seu carro. Daqui você não passa, você não vai entrar na empresa. Isso tudo é impedir o acesso ao trabalho e causar dano ou ameaça. Isso é crime. Isso é crime. Não se pode fazer isso. Persuasão significa eu convencer alguém, não eu forçar alguém a fazer aquilo que eu quero. Tome muito cuidado nessa questão de greve, porque tem gente que se entusiasma, né? Não, aqui ninguém vai entrar. Não, não é assim. Ó, nós estamos pedindo para ninguém entrar, porque é para a gente forçar a barra através de uma greve. Tudo bem, eu estou tentando convencer alguém, mas eu não posso forçar alguém, tá? Isso precisa ficar muito claro. Observadas as condições previstas nessa lei, a participação em greve, olha que interessante, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Ou seja, eu estou de greve, meu contrato de trabalho está suspenso. E essas relações obrigacionais, o que é a obrigação de cada um durante o período da greve, elas vão ter que estar previstas ou em acordo coletivo, ou em convenção, ou em laudo arbitral, ou em decisão da Justiça do Trabalho. O mais comum é que haja um julgamento, né, pela Justiça do Trabalho que diz se a greve é legal e o que vai acontecer, ou se a greve é ilegal e o que vai acontecer. E a própria lei também garante, que é vedada, é proibida a rescisão do contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas dos artigos 9º e 14º, a gente chega lá para ver o que é, tá? Então, por quê? Porque senão seria muito fácil, né? A greve perderia o sentido se tá suspenso o meu contrato de trabalho porque eu estou fazendo greve. Mas aí a empresa vai e contrata substituto. Ou seja, ela não está parando. Não está tendo consequência nenhuma a greve. A greve é exatamente para forçar. Lá atrás nós falamos qual era o conceito, né? Suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial da prestação pessoal do serviço ao empregador. Tá certo? Outra coisa, a Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, decidirá sobre a procedência total ou parcial ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao tribunal aplicar de imediato o competente acordo. Então, a Justiça do Trabalho é que vai decidir se a procedência... Eu tô reivindicando o quê? Isso, isso e isso. A Justiça vai dizer se é improcedente ou se é procedente e publicar o acordo. O acordo é a decisão da Justiça do Trabalho. Quando você tem no primeiro grau, você tem uma sentença que decide alguma coisa. Por exemplo, se você entrar com uma ação qualquer no judiciário do estadual, aqui no judiciário estadual você vai ter uma sentença. Dessa decisão, lavrada na sentença, cabe apelação. Você apela para o Tribunal de Justiça. Lá no Tribunal de Justiça, o seu caso vai ser revisto e julgado por 3 desembargadores. E dessa decisão é lavrado um acórdão, que é a decisão. Então, o acórdão é a decisão decidida por um colegiado, né? E na Justiça do Trabalho também é assim. A Justiça do Trabalho vai publicar esse acordo dizendo quais são as decisões que ela tomou em relação à procedência ou improcedência da greve. Veja, aquilo que a gente falou aqui atrás, salvo as hipóteses previstas no artigo 9º e 14. Vamos ver. O artigo 9º diz o seguinte, durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços,
cuja paralisação resulta em prejuízo irreparável pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento. Em algumas indústrias, pode haver serviços que, se parar, dá um prejuízo que não tem como reparar. Tem outros serviços que, se parar, você vai deteriorar matéria-prima, você vai deteriorar máquina, também não pode parar. E a manutenção de serviços essenciais, sim, para que você possa retomar. Acabou a greve, eu preciso retomar. Essa máquina precisa 3 meses agora de aquecimento, não sei o que, para... Não, então essa máquina não pode parar. Então, no artigo 9º prevê que durante esse período de greve, o sindicato ou a comissão de negociação define com a entidade patronal ou com o empregador quem é que vai ser mantido para assegurar em funcionamento esses serviços essenciais ou para assegurar serviços que não causem prejuízo e tudo mais, tá? Não tendo acordo entre o sindicato, comissão de negociação e empregador, entidade patronal, não tendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente o serviço necessário a que se refere esse artigo. Estava lá uma das exceções para que a empresa contratasse substituto. Quando não houvesse acordo, para que a própria comissão ou sindicato mantenha os trabalhadores naqueles setores considerados essenciais e tudo mais. Se não houvesse acordo, o próprio empregador poderá contratar serviços para manter isso em funcionamento, tá bom? Aí a lei diz o que são considerados serviços essenciais e que vai ter que manter a atividade. São considerados serviços ou atividades essenciais: tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível. Imagine vocês se aqui em Pereira Barreto todos os funcionários do SAI resolvessem entrar em greve para o fornecimento de água. Tá? Assistência médica hospitalar também é considerada atividade essencial. Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos também é atividade essencial. Serviços funerários. O cara morre, não vai enterrar porque não tem serviço funerário. Aí demorar 15 dias a greve, fica lá 15, entendeu? Então isso é um serviço essencial. Transporte coletivo também é essencial. Vocês já devem ter visto. Isso aqui são outras atividades essenciais. Depois eu falo o que eu ia falar. Captação e tratamento de esgoto e lixo. Nós já tivemos problema com isso em greve. Tá? Telecomunicações. O mundo não pode parar por falta de telecomunicação. Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares. Também é atividade essencial. Processamento de dados ligados a serviços essenciais. Quer dizer, aquele serviço de processamento de dados que está tratando de serviços essenciais também não pode parar. Controle de tráfego aéreo e navegação aérea. Compensação bancária. Outras prestações médico-periciais de perito médico federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Isso foi incluído por uma lei em 2019 e atividades portuárias também foi incluída agora em 2020. A propósito disso aqui, prestações de médico-periciais da carreira de perito médico federal, indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, nós estamos tendo uma discussão severa sobre isso. Vocês devem estar acompanhando a discussão sobre os peritos do INSS. Tem muita gente sofrendo um prejuízo monstruoso porque a Associação dos Peritos está dizendo que as agências não estão adequadas para que eles possam trabalhar sem risco. Por outro lado, o INSS fala que tá. Então, isso aí tá dando um bororó na imprensa todo dia. É mais agência, é mais perito que não quer trabalhar, associação de peritos. Tá uma discussão que deve acabar na justiça, né? E alguém ser responsabilizado por isso. Olha só. Também eu pulei um aqui, depois da compensação bancária, nós temos atividades médicos periciais, aqui, é aquela que eu falei para você, que foi incluída em 2019.
As atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização de impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência por meio de integração de equipe multiprofissional. Isso aqui foi incluído em 2019 para garantir aquilo que está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não pode esperar, é atividade essencial. Atividade médico-pericial do regime geral da Previdência é atividade pericial. E foi em 2019, porque os peritos andaram fazendo greve antes disso, sabe? E aí você parava toda a perícia. Como é que faz? Você tem gente necessitando de auxílio saúde e os médicos falam, não, ninguém vai atender. Então, isso foi incluído numa legislação como sendo atividade essencial, tá? E as atividades essenciais, nós vamos ver que elas têm um tratamento diferente com relação à greve, ó. O próprio artigo 11 diz o seguinte, ó: nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. São aquelas atividades, aquelas necessidades que, se não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Quando isso acontecer, o poder público assegurará a prestação de serviços indispensáveis, ou seja, vai contratar substituto, só que essas pessoas, sindicato, empregador e empregado, que não cumprir a prestação dos serviços indispensáveis, serão penalizados, porque está previsto na lei que quem abusar do direito de greve vai pagar por isso, né? Então, a greve é legal, a greve é um mecanismo de reivindicação, mas precisa ser exercida dentro daquilo que a lei prevê. Se vocês procurarem hoje nos jornais, na imprensa como um todo, só se fala disso, atividade médico-pericial relacionada com o regime geral da Previdência, tá? E as atividades portuárias, porque também nós tivemos problema, e aí resolveram regulamentar isso em lei. Passaram, passou a ser essencial. Outra questão, aqui, ó, na greve, em serviços ou atividades essenciais, as entidades sindicais ou trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e usuários com antecedência mínima de 72 horas. Tem que avisar para as pessoas saberem que aquele setor vai entrar em greve. E, como eu falei para vocês, a lei prevê sanção. E a própria lei já diz o seguinte, ó, constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente lei, bem como a manutenção da paralisação após celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Por quê? Essas greves, via de regra, elas desagam ou num acordo coletivo, ou numa decisão da Justiça do Trabalho. Vou falar mais para frente sobre a do Correio, aconteceu exatamente isso. A Justiça do Trabalho teve que se manifestar, não sei se tem alguém de vocês que trabalha com o Correio, mas teve que se manifestar e o pessoal acabou com a greve. Na vigência do acordo, convenção ou sentença normativa não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que tenha. Por exemplo, o tribunal determinou que deu uma sentença dizendo que é para acabar com a greve segundo tais e tais e tais condições. Aí a lei diz que não é abuso a paralisação que tem por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição. Ou seja, se foi convencionado uma determinada cláusula ou uma condição para acabar com a greve, tem que ser regulamentada e tem que ser feita. Senão, não é abuso fazer greve para cumprir isso, né? Ou também não é abuso que seja motivado pela superveniência de fatos novos ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho. Ou seja, faz uma greve, a greve é julgada, o tribunal diz, olha, vamos acabar com a greve, a empresa o empregador vai fazer isso, os empregados vão fazer isso. Durante essa manifestação, surgem fatos novos,
ou um acontecimento imprevisto que modifique essa relação de trabalho, também não é abuso por fazer a paralisação, tá? Então a paralisação ela passa a ser abusiva se após o julgamento não voltar ao trabalho. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece. A responsabilidade pelos atos praticados ilícitos ou crimes cometidos no curso da greve será apurada segundo o caso, conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal. Nós não podemos ter, por exemplo, destruir patrimônio da empresa. Isso é apurado pela legislação civil ou pela legislação penal. Dano a patrimônio, se for uma greve pública, dano a patrimônio público, é crime, né? E essas responsabilidades serão apuradas e sanção para quem fizer, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal. Parágrafo 1 diz que deverá o Ministério Público, de ofício, ou seja, sem que alguém provoque, requisitar a abertura do competente inquérito e oferecer denúncia quando houver indício de prática de delito. Por exemplo, está tendo uma greve, chegam 3 pessoas, querem trabalhar, e os grevistas cercam eles e dão umas bifas nos caras. O Ministério Público tem que determinar a abertura de um inquérito e oferecer denúncia por agressão, por violência contra quem fez. Isso é um delito e tem que ser punido, certo? O artigo 16 diz o seguinte: para os fins previstos no artigo 37, inciso 7 da Constituição, lei complementar definirá os termos e os limites em que o direito de greve poderá ser exercido. Isso aqui fala sobre a greve no serviço público. Nós vamos comentar também. O artigo 17 diz que fica vedada, ou seja, proibida, a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados. Lockout. É a própria empresa fazer greve e ela parar. Isso está proibido. Ele parar a atividade para impedir ou frustrar essa negociação. Ele faz um lockout. Isso não pode. A prática referida no caput, ou seja, nesse artigo aqui, assegura aos trabalhadores o direito à percepção dos salários durante o período de paralisação. O empregador é que paralisou, fez lockout, ele vai ter que pagar os empregados, tá? E aí o artigo 18 revoga uma lei de 64 que havia e outro de 78 que falavam em contrário. Bom, isso aí foi para vocês terem uma visão geral de como é a lei de greve, né? Que permite a greve, mas tem regras para serem cumpridas. A greve no serviço público está prevista também lá na Constituição Federal, no artigo 37, e diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, ou seja, tinha que haver uma lei específica para a greve no serviço público. Como exige essa edição desse ato normativo, e demorou para fazer isso, o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento de alguns mandados de injunção, ele entendeu que o que deve ser aplicável da lei da greve aos servidores públicos. Mandado de injunção, para vocês terem uma noção, é quando eu peço para que eu entro com um pedido de mandado de injunção para que seja julgado algo de acordo com outra lei, porque não tem uma lei específica para isso. Então o Supremo Tribunal Federal, ao julgar esses mandados de injunção, ele teve o entendimento de ser aplicável a lei da greve aos servidores. Ela não é aplicável totalmente, tá? E uma das coisas que o Supremo Tribunal Federal disse é que a greve dos servidores ela deve atender aos princípios da continuidade dos serviços públicos. Por isso que não pode paralisar totalmente um serviço público. Não pode haver greve total no serviço público. Se a prefeitura que resolver ter greve, ela tem que manter um percentual de serviço funcionando, tá? Essa regularidade da prestação de serviço deve ser mantida, principalmente no atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, sob pena de ser configurado abuso de direito. E abuso de direito é crime e é punido, tá certo? A greve dos Correios, ó. Falar um pouquinho da greve dos Correios, que está acontecendo agora, aconteceu agora. Voltaram, salvo engano, hoje é 24, salvo engano, voltaram ontem.
essa Federação Interestadual do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, ela diz que essa paralisação foi definida porque a empresa estatal não respeitou o acordo coletivo celebrado com a categoria ano passado. O que aconteceu? O ano passado, o Correio fez um acordo coletivo com os sindicatos que representam os trabalhadores, que deveria valer até 2021. Quando foi agora, o Correio conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal e que reduziu a validade desse acordo coletivo para apenas um ano, limitado a 2020. Isso aí chiou os caras, né? O que os sindicalistas estavam dizendo? Que a empresa propôs nessa redução desse acordo, a exclusão de 70 das 79 cláusulas do acordo. Segundo eles, eram 79 cláusulas do acordo, aprovado no ano passado, e a empresa propôs e conseguiu eliminar, excluindo 70. Entre os direitos suprimidos estava o fim da licença maternidade de 180 dias, a extinção do adicional do risco de 30%, além da diminuição do vale alimentação. Segundo eles estavam sendo prejudicados porque estava tirando um monte de benefícios e direitos deles. Aí o que acontece? Entrou em greve o Correio, mas entrou mantendo aquele percentual que é necessário porque é serviço essencial. E o Tribunal Superior do Trabalho julgou segunda-feira, agora dia 21, que a greve não foi ilegal, mas que os funcionários do Correio devem voltar a trabalhar a partir de terça. E eles aprovaram, o próprio TST aprovou um reajuste de 2,6% para os trabalhadores e a manutenção de 29 cláusulas do acordo coletivo. Ou seja, nem muito a Roma, nem muito a César, né? E fixou o seguinte, ó, se os funcionários desrespeitarem o fim da greve, deverão pagar uma multa de 100 mil reais. Por quê? Porque a sanção por não respeitar uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. É claro que eles já voltaram a trabalhar, né? E a gente espera que isso continue, tá? Mas para vocês terem ver como é que é o caminho. Eles determinaram a greve, comunicaram o Correio, comunicaram os órgãos do Ministério do Trabalho e tentou, ao longo desse tempo que o Correio ficou de greve, houve duas tentativas de acordo, que a ministra chamou o pessoal dos sindicatos, chamou o pessoal dos Correios e tentou um acordo. Como não houve esse acordo, o plenário do Tribunal Superior do Trabalho julgou a greve, tá certo? O julgamento da seção especializada em dissídios coletivos considerou que não houve abusividade da greve, ou seja, não houve penalização. Ele começou dia 18 de agosto. Só que, no entanto, os empregados terão que compensar metade dos dias paralisados. A outra metade será descontada dos seus salários. Isso foi decidido pelo tribunal. Tá? E todas as greves têm a sua legalidade julgada pelos tribunais de trabalho. São os tribunais de trabalho que vão julgar se uma greve é legal ou não, se... como está suspenso o contrato de trabalho, não deveria haver pagamento, mas o tribunal entendeu que eles vão compensar metade dos dias paralisados e a outra metade será descontada dos salários. Como não foi feito greve total, apenas aqueles que estiverem envolvidos e tudo mais. Por outro lado, o tribunal manteve 29 dessas cláusulas de acordo coletivo que o Correio tinha extirpado, né? De 79 tinha extirpado 70, deixou só 9, 29 manterão para que possa voltar, e deu um aumento aqui para eles também, certo? Então, para concluir isso, a gente tem que entender que a greve é legal, mas ela precisa ser muito bem planejada, bem organizada e seguindo as regras legais, tá certo? Salvo fora disso, ela vai ter caráter ilegal e será penalizada. Os tribunais penalizam aí os sindicatos, os grevistas, e aí não vale a pena, tá certo? Valeu, rapaziada, uma boa noite, fiquem todos com Deus.